Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que vai orar comigo. O segundo capítulo do livro de Provérbios. Amém? Vamos entrar em espírito de oração, orar a palavra e meditar em alguns versículos. Assim diz a palavra: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos a sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento. Sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal. E o homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem nos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a casa dela se inclina para a morte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Glória a Deus por esse capítulo. Glória a Deus por cada versículo, Pai amado. Enche agora esse ambiente com o teu Santo Espírito. Abre as nossas mentes e o nosso coração para receber a tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, fale conosco, é o que eu oro, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Esse capítulo, ele nos fala sobre o valor da sabedoria. É o convite da sabedoria a nós. É a excelência da sabedoria. Do verso 1 ao verso 5, que diz: se aceitares as minhas palavras, muitas pessoas, irmãos, muitas, são as pessoas que buscam ideias, pensamentos, filosofias e opiniões com o intuito de amadurecer, de desenvolver ou simplesmente de obter mais conhecimento. Mas eu aprendo a cada dia que, apesar do esforço, o verdadeiro entendimento não será encontrado dessa forma, não será encontrado desse jeito. A sabedoria é uma virtude divina que só pode ser alcançada por meio da prática da palavra de Deus. Quando nós reconhecemos a ignorância, a nossa ignorância, quando nós reconhecemos a nossa incapacidade
de conduzir a nós mesmos, sozinhos, nós declaramos humildemente a Deus que somos dependentes dele, nos rendemos à palavra dele. Quando Deus vê que o homem o teme e se esforça para cumprir a sua vontade, porque existe sim, gente, um desejo de obediência, o desejo de praticar aquilo que nos é ensinado na palavra de Deus, mas a gente precisa perseverar, precisa praticar. E quando Deus vê isso, quando Deus ele vê que nós estamos nos esforçando para cumprir a sua vontade, que nós estamos nos esforçando e nós estamos vivendo, procurando viver em obediência a Ele, Ele nos recompensa com sabedoria, que é o seu tesouro escondido. Amém, irmãos? No verso 6 que fala assim, olha o que diz o verso 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. O que a gente aprende nesse versículo? Que o conhecimento espiritual é aquele que vem com a revelação da palavra de Deus. É através da palavra de Deus, somente Deus é o único capaz de nos fazer conhecer a sua palavra. É somente através do conhecimento espiritual que nós passamos a entender, a ver. É somente através desse conhecimento que nós recebemos a revelação da palavra de Deus. É um único, irmãos, capaz de nos fazer conhecer os pensamentos de Deus. É um único. Não existe outra forma, outro caminho, outro meio para que a gente conheça os pensamentos do Senhor, a vontade do Senhor. É através da palavra, é através das escrituras que a gente aprende sobre o Senhor. A gente vai ser exortado, a gente vai ser acarinhado, a gente vai ser admoestado, a gente vai ser ensinado somente através da sua palavra. É que nós podemos obter esse conhecimento, conhecimento espiritual. Sem a palavra a gente não a conhece, a gente não atinge o conhecimento espiritual. A gente não permite, a gente não deixa que o Senhor se revele a nós. Por isso é tão importante que a gente pratique, né? Que a gente coloque em prática tudo que a gente aprende na palavra, porque quando praticamos a palavra de Deus, ela nos conduz a uma vida plena e uma vida de satisfação, uma vida de paz. Por isso que a gente passa pelas tribulações, passa pelas dificuldades, mas com paz na alma, de glória em glória. A gente consegue viver glorificando ao Senhor, mesmo na luta, mesmo nas dificuldades, porque na própria palavra diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, nos ajuda a ter bom ânimo, a caminhar com paz na alma. No verso 7, diz assim, olha, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade. O que ele está nos dizendo aqui? Eu entendo, irmãos, que o ser humano,
ele busca encontrar respostas para os seus dilemas da vida na sabedoria proporcionada pelo mundo. Ele busca procurar respostas nos conselhos, nas experiências de outras pessoas, nos conselhos de pessoas mais experientes. Mas muitas vezes, irmãos, essas pessoas a quem buscamos um conselho, uma ajuda, também está infeliz, também está passando por algum problema, por alguma dificuldade. E aí, o que acontece? Essas respostas que a gente busca no ser humano, no homem, vai acabar terminando em frustração e vazio, porque ela não vai nos dar aquilo que a gente precisa ouvir, que a gente precisa aprender. Mas a sabedoria apresentada nas Escrituras é um dom espiritual que vem de uma única fonte, que é Deus. Essa sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, é a única que pode nos ajudar, que pode nos dar direção, discernimento para os nossos problemas. Por isso ela aquieta a nossa alma, como também nos direciona em nossos caminhos. E sem saber, meus irmãos, o mundo, ele procura essa sabedoria, mas ela está reservada somente para aqueles que têm prazer em se submeter à direção de Deus. Essa sabedoria, ela está reservada, não que Deus não quer dar, não quer disponibilizar essa sabedoria para todos. Ele disponibiliza, sim, para todos, para todo ser humano, mas só vai obter essa sabedoria àquele que tem prazer em se submeter à vontade de Deus, aquele que obedece, aquele que abre mão da sua vida para seguir Jesus, aquele que está na contramão do mundo. É isso que eu aprendo. Não adianta você ficar em cima do muro, não adianta você ouvir a voz do seu coração, você precisa se submeter à voz do Senhor. E você só vai ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. É a voz que vem do alto. É na voz do Senhor que você vai encontrar a sua direção. No verso 21 e 22, irmãos, que diz assim: porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra, e os infiéis serão delas arrancados. O que está nos mostrando aqui? Deus, ele recompensa o justo, dando a ele longevidade, segurança, tranquilidade durante sua vida na terra. Deus nos dá tudo isso. Deus dá àquele que se submete a ele, que obedece a ele. Deus dá recompensa, Deus recompensa os justos, dando a nós segurança, tranquilidade, recompensando a gente com a longevidade. É isso que Deus faz conosco, comigo e com você, que se coloca aos seus pés, que se submete à sua vontade, que abre mão do mundo, que segue ao Senhor, toma a sua cruz e o segue. É isso que Deus faz com o justo. Ele o recompensa. Deus, ele protege aquele que se apresenta com sinceridade diante da sua presença. Aquele que tem um coração contrito, aquele que tem um coração humilde, aquele que tem um coração verdadeiro. No verso 7 diz isso, ó, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade. Então é isso que Deus faz.
Ele protege aqueles que se apresentam com sinceridade, com temor, com reverência à sua presença, diante da sua presença. Mas há aqueles, meus irmãos, que escolhem viver uma vida toda errada, uma vida perversa, uma vida sem temor. Aquele que decide viver desse jeito, que decide trilhar o caminho do sofrimento, da perturbação e da morte eterna, eles estão longe da presença de Deus. Por essa razão, o Senhor afirma na sua palavra, lá em Mateus, capítulo 15, no verso 13, o Senhor afirma que eles serão arrancados da terra. Então, todo aquele que escolhe viver uma vida na contramão do Evangelho, aquele que quer viver uma vida dando vazão às coisas do seu coração, dando vazão às suas vontades, sem temor a Deus, o Senhor afirma com todas as letras que eles serão arrancados da terra. Está aqui, ó, eu vou ler para vocês no verso 13 do capítulo 15 de Mateus. Eu vou ler o verso 12 para vocês entenderem o contexto. Então, verso 12. Então, acercando-se deles, os seus discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Está bem claro, né, irmãos? Está bem claro. Aqueles que andam na contramão do Evangelho, o Senhor afirma que será arrancado da terra. Então a gente entende, irmãos, que o pecado não vale a pena. O pecado, ele atrai todo tipo de mal e conduz à perdição eterna. Por isso a gente precisa andar em comunhão com o Senhor, buscar entender na palavra do Senhor a sabedoria, tomar posse da sabedoria que vem do alto, não da sabedoria humana. Amém, irmãos? É isso que a gente aprende nesse capítulo 2. A sabedoria está nos fazendo um convite, que a gente busque ela através das Escrituras, através da palavra de Deus, através da direção de Deus, nos submetendo a Ele, obedecendo a Ele. Amém? É isso. Amanhã a gente continua fazendo a leitura do capítulo 3. Deus abençoe vocês infinitamente. Fiquem com Deus.